O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, de uma forma breve aqui a gente encontra esse modelo do anúncio que é tão próprio do Novo Testamento e que é um pouquinho diferente daquela imagem que a gente tem da nossa linha da vida. Na vida eu tenho que me comportar bem e evitar o mal. Se eu me comportar bem, em recompensa pelas minhas boas obras, eu vou para o lugar bom. Se eu me comportar mal, em castigo pelas minhas obras erradas, eu vou para um lugar mau, né? Então, como que a salvação, dependendo inteiramente do meu esforço e sendo um prêmio, uma paga proporcionada ao meu esforço, né? Não é assim que o Novo Testamento apresenta a salvação de Cristo. O Novo Testamento apresenta a salvação de uma forma muito realista, não apontando para uma vida depois da morte, mas apontando para a própria condição humana no mundo, porque longe da salvação de Cristo, o ser humano já se encontra no inferno. É nesse sentido que João diz: quem rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Quer dizer, por que permanece? Porque é aquilo que estava antes. Essa é a condição da humanidade velha, da humanidade pecadora, a condição existencial do ser humano desconectado de Deus, e procura a sua plenitude onde ele nunca vai encontrar, por meio da idolatria das coisas, as coisas que são apenas um sinal que nos remete a Deus. Se a gente corta a ligação com Deus, o mundo inteiro perde o sentido, as coisas perdem o sentido, e o ser humano passa a padecer daquela solidão mais radical de todas, que é a solidão de Deus, o não estar com Deus, ou estar desligado de Deus, desconectado de Deus, que é a fonte da vida. E isso, de certo modo, já é o inferno. Me lembro um fato que aconteceu na época que eu fazia faculdade, né, na Universidade Federal. Estava numa festa no meio daqueles meus amigos, colegas, todos eles ateus, materialistas, etc., né, agnósticos.
E eles, lá pelas tantas, escutei, eu estava olhando uns livros numa estante lá na casa de um amigo, e escutei por trás de mim eles fazendo brincadeiras com a ideia do inferno, né? Os católicos querem fazer que as pessoas vivam amedrontadas e pintam esse inferno de fogo com o demônio dando gargalhadas e mergulhando você num caldeirão de água, de fogo fervendo, com um tridente na mão e afundando você no... E eles estavam brincando um pouco com essas imagens, isso que eu acho que eles tiraram mais dos desenhos animados, né, do que da teologia, né, mais do Tom e Jerry do que, né, da teologia. Mas enfim, eu estava escutando aquela conversa e eu disse de uma forma casual, assim como que me saiu, né, sem refletir muito, eu disse assim: bom, na verdade o que a igreja ensina não é bem isso. O que ela ensina é que toda pessoa que está sem Deus, ela já está no inferno, né? E ali atrás de mim eu escutei um silêncio, assim, todos eles pararam de rir, pararam de falar e ficaram no silêncio. Eu voltei para trás e olhei para eles, eles estavam meio que numa espécie de estado de choque, mesmo eles sendo todos ateus e agnósticos, etc., descrentes, né, de forma geral. Mas esse é o anúncio do Evangelho, o anúncio da salvação. Ele passa por essa consideração da condição humana no mundo, do ser humano que vive nessa ilusão de encontrar a felicidade nas coisas e vive nessa guerra desesperada contra a morte, né? Um dia desses faleceu um historiador importante do Brasil, e as notícias reportavam uma das falas dele sobre a morte, né? E naquilo que ele já estava citando algum outro autor, e ele dizia: eu vou lutar até o fim com todas as minhas forças contra a morte, mesmo sabendo que no final eu vou perder. Então, um pouco essa é a condição humana, e o ser humano nessa guerra contra a morte, ele pratica o mal, porque ele faz qualquer negócio para ganhar mais uns minutos de vida, e dentro desse qualquer negócio entra aí pisotear os irmãos, deixar os irmãos sem nada, etc., né? Prejudicar as pessoas, mentir, roubar, todo tipo de maldade, todo tipo de pecado. E o pecado, ele, longe de nos poupar da morte, nos aproxima mais ainda dela e nos mergulha mais ainda nessa morte que é a mais radical de todas, a morte de estar longe de Deus, desconectado da fonte da vida, que é Deus. Então é esse o ponto de partida do Evangelho. Quando o Evangelho anuncia a salvação, ele diz isso: todos nós éramos filhos da ira. Aqui fala da ira de Deus, né? É claro, a linguagem humana para falar de Deus, porque toda a Bíblia fala de Deus com a linguagem humana. A gente não pensa que Deus tem essa ira, esse descontrole emocional do ser humano. A ira naquele sentido de não ter comunhão nenhuma com o mal, né? De não ter concessão nenhuma com o mal, com a maldade, com o que é mal, com o que é do maligno, não ter trato nenhum, não ter contrato, não ter fórmula de compromisso nenhum com a maldade. Essa é a ira de Deus. Então, todos nós estávamos dentro dessa ira,
Esse é o nosso estado existencial, porque é isso, o ser humano vive nessa ilusão, nesse mundo feito de mentira, que leva ele a praticar o mal pensando que está ganhando vida, quando na verdade está se aprofundando mais na escuridão, na morte. Esse é o estado em que o Filho de Deus encontrou a humanidade, quando veio a nós. E é isso que o Evangelho, que o Novo Testamento nos anuncia. Deus enviou o seu Filho para entrar na nossa vida, para entrar lá no fundo da nossa morte e viver a nossa morte não como inimigo, mas como filho que se entrega a sua vida. E ali começa a nossa salvação. Então, como ele conecta a sua morte com um ato de comunhão a Deus, o ato maior de comunhão a Deus, que o ser humano foi capaz, porque Cristo tem as duas naturezas, divina e humana. Então, ali ele derrota a morte, ali nos abre de novo o caminho para a vida. Por isso era impossível que a morte mantivesse Cristo nas suas garras, e por isso ele retoma não mais a sua vida mortal, mas uma vida na plena comunhão com Deus, que nenhuma morte pode nada contra ela. Esse é o anúncio do Evangelho, esse é o anúncio do Novo Testamento, e esse é o anúncio que a igreja, os apóstolos proclamam no mundo e deixam o mundo inteiro na plena liberdade de acolher ou não esse anúncio, de acolher na fé ou não. Porque Deus não força a nossa salvação. Nós podemos optar por continuar entregues à morte, por continuar vivendo na ilusão, vivendo na lógica do homem velho, vivendo na corrida, no medo, debaixo do signo do medo, que nos torna escravos do maligno, ou nós podemos acolher ao Filho, e entrar na ressurreição do Filho, entrar na vida do Filho, para que nós experimentemos em nós, já antes da nossa morte corporal, já nessa vida, que existe em nós uma vida indestrutível, uma vida que a morte não pode nada contra ela, porque é a vida do Filho que vive em nós, pelo Espírito Santo que foi derramado em nós. E é por isso que na primeira leitura a gente vê aqueles mesmos homens que abandonaram Jesus, correram, renegaram ele, cheios de medo, diante dos mesmos homens que condenaram Jesus à morte, proclamando o Evangelho e a salvação sem medo nenhum, porque neles vive o Espírito Santo de Deus. Pensamos nessa Eucaristia, que o Espírito Santo encontre cada vez mais em nós o espaço, a acolhida da nossa fé, para que a gente possa manifestar a vida divina, a vida do ressuscitado nesse mundo, que é um mundo entregue à morte e o mundo que anseia pela salvação.